Doutora Rose, daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo, mas antes também gostaria de saber a opinião da senhora a respeito dessa relação, né, geração Z e o mercado de trabalho. A senhora já atua há 27 anos no mercado de trabalho. Como vem acompanhando já ao longo desses anos essa relação das novas gerações com o mercado? Certo. Na verdade, eu atuo no mercado de trabalho há quase 50 anos, mas 27 anos é o tempo da minha consultoria. Sim. Então, essa relação ela é bem, vamos dizer assim, desafiadora, né? Porque hoje o jovem ele está com um nível de ansiedade de crescimento muito grande, ele entra nas empresas com vontade já de crescer, num ritmo muito acelerado, e os gestores, as empresas, elas têm que fazer um trabalho hoje para acolher esse jovem nesse ritmo que ele está. Porque muita gente fala assim, o jovem tem que mudar, tem que se adaptar. Mas as empresas, os gestores, eles têm que se adaptar a essa nova geração, né? Porque hoje eu sou baby boomers, mas eu já fui a geração Z antes, e todo mundo já foi, né? E a gente teve que fazer uma adaptação, assim, uma adaptação é uma troca, na verdade. A empresa tem que se adaptar ao colaborador, né, o novo colaborador, ao jovem, e vice-versa. Então a gente tem vários itens, vários temas que a gente pode colocar aqui, eu não sei se vai ser agora ou se depois do intervalo, com relação a essas questões, né? Então é um desafio muito grande, na verdade. O caso que a gente trouxe agora para falar foi a respeito de uma estagiária que pediu um dia de folga por energia baixa. A que se atribui isso, na opinião da senhora, na análise da senhora, essa geração, dentro da sua capacidade, da sua preparação, até maturação psicológica, está bem diferente do que era no passado? Olha, na verdade, eu diria que as pessoas estão mais sensíveis. Esse cansaço mental, esse nível de estresse, isso tudo ele já existia. A diferença é que antes ele não era nominado e também não dávamos tanta importância, nem a pessoa que sentia e nem o gestor. Então, hoje o nível de sensibilidade está muito grande. A pandemia, a crise financeira que a gente já passou há alguns anos, 2008, 2014, isso tudo foi deixando as pessoas com um nível de maturação nesse sentido muito maior. E essa sensibilidade veio à tona. Porque, na verdade, se a gente fala assim, hoje as pessoas estão muito deprimidas, hoje todo mundo tem TEA, mas isso, ele sempre existiu, ele só não era diagnosticado, ele só não tinha nome. Agora, claro, o ritmo da vida, ele mudou. E, com isso, aumentou a quantidade, né? Então, o quantitativo hoje é maior. A internet hoje, ela acelerou o ritmo de todo mundo. Então, o jovem, quando ele entra no trabalho, ele vê as redes sociais, todo mundo viajando, todo mundo isso, meu amigo, hoje ele malhou não sei com quem, ele fez não sei o que, ele foi para o bar não sei com quem. E aí ele começa a ver tudo aquilo e ele quer viver aquilo e mais o trabalho. Então, ele quer ter um nível de qualidade muito maior de vida do que a gente, né? A gente aqui, porque todo mundo está mais maduro nessa mesa, do que a gente tinha no passado, né? Eu tenho 3 filhas, a mais nova tem 30 anos, então assim, elas não são consideradas, vamos dizer, exatamente geração Z, porque a gente considera a geração Z até os 28, mas sim, a caçula já é diferenciada, né? Porque a internet, ela dá uma velocidade das coisas muito grande. E é claro que com isso aumenta o nível de ansiedade, e aumentando o nível de ansiedade, aumenta os transtornos, né? Não só o transtorno de ansiedade, mas outros transtornos voltados para o lado emocional. É isso. Rose, você citou aqui, por exemplo, uma das características que muitos empregadores estão reclamando, né? Essa geração hoje, você vai fazer uma análise para uma contratação e o currículo dela tem várias passagens em várias empresas, mas por curto tempo. A que se deve isso, então? Bom, a gente pode até colocar vários fatores, mas se a gente voltar aqui para a geração Z, a velocidade com que essas pessoas querem crescer e qualquer diferencial na empresa que é motivante para eles trocam de emprego. Por exemplo, se hoje eu tenho um trabalho, geração Z, tem um trabalho que ele tem 3 dias de home office e a empresa oferece mais um, ele vai.
Ele vai porque ele quer ter mais qualidade de vida, ele quer fazer as coisas dele, ter menos tempo no trânsito, mais tempo para a família, mais tempo para os amigos. E isso já é um diferencial para ele mudar de emprego. Então, eu estou colocando aqui um item, mas a questão salarial, com certeza, mas principalmente para a geração Z, o ambiente de trabalho, a cultura da empresa coadunando com os valores dele, porque hoje tem a questão que está muito em voga, e sim é importante, é que os valores do profissional sejam condizentes com a cultura organizacional da empresa. Então, se ele vê que naquela empresa ele não vai ser feliz, e os valores dele não são realmente de acordo com o propósito da empresa, ele sai. Às vezes até para ganhar um pouco menos, para ele ter mais qualidade de vida. Mas sim, a geração Z ainda tem um propósito de crescer rápido, de receber um pouco mais, de ter mais qualidade de vida, de ter felicidade no trabalho. Hoje a gente sabe que tem empresas que têm departamento de felicidade, né? Isso está sendo muito valorizado. Então, o ambiente, ele é um definidor. E essa troca de emprego, ela se dá muito a isso. Essa volatilidade, essa flexibilidade que o jovem tem. Ele não tem medo de arriscar. Ele simplesmente quer ter mais qualidade de vida e ele pode hoje ter 2 empregos, 3 empregos, principalmente quem trabalha na área de TI ou trabalha como PJ. Então, essa flexibilidade faz ele, sim, mudar cada vez mais. E a gente tem aquela falsa... Antes a gente valorizava muito a questão da estabilidade, né? A pessoa que trabalha vários anos na empresa, ela é uma pessoa mais confiável. Isso tem mudado, né? E isso não é tão verdadeiro assim, a depender da análise. Agora, claro que cabe uma análise mais detalhada, porque às vezes ele sai porque o comportamental dele é complexo. E ele não tem uma boa relação com as pessoas, então ele não consegue ficar nas empresas. Então, é algo que tem que ser analisado. Não é só a questão da vontade de crescer. Às vezes é justamente ele tem um problema de relacionamento e que não consegue lidar com várias questões de pressão, por exemplo, dentro da empresa. Então, é por isso que é importante, ao fazer um processo seletivo, consultar o antigo empregador, ver como é que era o trabalho, conversar, avaliar melhor essa pessoa, para você identificar aqueles gaps que fazem ela trocar de emprego. Eu acho que puxando muito o que a doutora Rose falou, e muito bem colocado também pelo doutor Alexandre, talvez o que a legislação trabalhista e as empresas, através das suas convenções coletivas de trabalho, e também com um reforço na legislação, e também no âmbito do serviço público, através aí de uma modernização da legislação estatutária, talvez elas possam capturar de alguma maneira melhor essa propensão da geração Z ao desafio, ao querer mais. Talvez o que essas legislações hoje, tanto a estatutária do servidor, quanto a legislação trabalhista, quanto as próprias convenções coletivas, talvez elas não estejam também dando espaço a que esses desafios sejam nutridos. Então, peguemos, por exemplo, no serviço público, né? Por que não há uma regulamentação mais efetiva quanto a uma remuneração por eficiência, por atingimento de metas? Por que numa empresa os planos de carreira não podem ser construídos com a participação dos sindicatos, com a participação da empresa, dos trabalhadores, do governo, né? Por que eles não podem prestigiar mais o atendimento das metas para eu poder chegar mais na vida prática desse cidadão da geração Z? É muito provável que ele enxergue um salário fixo como algo desmotivador. Mas se eu colocar ele mais desafios, por exemplo, de arrecadação, mais incentivos de vendas, mais incentivos de êxitos judiciais, mais incentivos de contratos fechados, para isso eu vou ter que adaptar, sob o ponto de vista jurídico, várias legislações. A legislação trabalhista, a legislação estatutária do servidor. Mas será que talvez isso não esteja faltando, sob o ponto de vista do Estado, fornecer essa possibilidade da legislação dar aso ao cumprimento desses desafios por parte da geração Z?
Esse é um questionamento que eu faço. Doutora Rose? Então, pegando aqui o ponto do doutor Alexandre, quando ele coloca a questão vocacional, e é interessante isso, porque antes você escolhia uma profissão, você seguia em frente, e a sua resiliência era tão alta que você trabalhava normalmente e não se questionava. Você se formava ali e ia embora, né? E hoje a pessoa quer unir essa formação com o prazer de fazer aquilo. Que antes a preocupação era você trabalhar, nutrir sua família e pagar suas contas, os boletos, né, que a gente chama hoje. Enfim, e hoje não é só isso. Hoje a pessoa quer unir o trabalho à sua qualidade de vida, a ter prazer em fazer. E é por isso que sim, eu concordo com o doutor Alexandre quando ele coloca essa questão vocacional, porque a pessoa tem que escolher sim e unir aquilo que ela gosta e sabe fazer, e estudou para fazer. Então, hoje tem essa preocupação, o que eu acho bastante relevante, né? Se a gente for para a Europa, por exemplo, lá eles trabalham menos horas, eles têm uma qualidade de vida melhor, é uma outra vibe. Aqui no Brasil, a gente não chegou ainda nisso, as pessoas trabalham muito, né? E lá fora isso é muito até valorizado, mas a qualidade de vida lá fora, o tempo que eles têm para a família é maior. Então, com essa questão vocacional, sim uma coisa válida, mas é porque as pessoas estão preocupadas em prazer e trabalho, né? E quando o professor Rui, né? O professor Rui coloca aí essa questão, por exemplo, do plano de carreira, de metas e tal. Seria legal e seria mais atraente colocar uma geração Z com um salário variável e não somente um salário fixo, né? Que esse ponto é um ponto importante. Mas se a gente coloca mais variável ou comissão ou ganhar por produtividade, é motivador? Sim, é motivador. Mas ele pode ser mais adoecedor, porque ele vai ter ali uma pressão, né? Ele vai ter que trabalhar com as metas mesmo, ali, com indicadores de resultado, e ele pode ter uma pressão maior no trabalho e por aí ele vai ter mais doença, né, emocional ou até uma doença do trabalho, ter um burnout ou algo assim. Então, qual é o ponto, né, gente? Eu acho que é o equilíbrio. É legal ter, então, uma remuneração por produtividade, porque isso motiva, mas tem que ter o equilíbrio, tem que ser metas factíveis, tem que ser indicadores plausíveis, que são capazes realmente de serem medidos, né? E que sejam equânimes entre todos os colaboradores. Então, eu acho que o equilíbrio é o ponto, né, nessa questão. Doutora Rose, a senhora também sente isso, esse individualismo, justamente quando faz as análises dos currículos desses candidatos da geração Z? O que poderíamos fazer para melhorar isso? Há alguma saída? Sim, eles são tidos assim meio como egoístas, né, essa geração Z. Mas é um egoísmo no sentido de defender aquilo que é bom para ele, mas no trabalho, no dia a dia, hoje o que está em voga é o trabalho com times, né? Tanto que a hierarquia, às vezes, é meio complicada para a geração Z, mas o trabalho em equipe, o trabalho com times, o trabalho com projetos, isso, vamos dizer assim, ameniza toda essa situação. E tem empresas que essa hierarquização ela já nem existe tanto quanto existia antes. Até porque há uma tendência, inclusive, no mercado, de nem terem mais os cargos, e sim times e projetos, né? Então, esse individualismo, ele sim, com relação às questões pessoais. E quando a gente fala de aposentadoria, o jovem hoje ele está planejando mais a aposentadoria dele, porque ele não está confiando mais na aposentadoria do Estado, né? Então, ele está contratando a aposentadoria, previdência privada particular, né? Porque ele sabe que pode até nem ter daqui a alguns anos a aposentadoria, né? Nem eu sei se o ano que vem eu vou conseguir me aposentar. Então, né, a geração Z, então, muito menos, né? E aí, só colocando o ponto do burnout que o doutor Alexandre colocou, né? É uma doença, ele tem um CID, né? A questão que, quando você coloca, é envolvido o trabalho, sim, é uma exaustão do trabalho. Então, eu entendo que quando o senhor coloca essa questão da banalização, é porque, às vezes, as pessoas acham que tudo que ela está sentindo pode ser relacionado ao trabalho, né? Então, eu acho que tem que centrar, né? Então, exaustão do trabalho. Sim, aí isso sim é burnout, mas a gente não pode pegar uma ansiedade ou outras coisas que ela vive na vida particular dela e dizer que aquilo é um burnout.
porque de fato é uma doença, mas é uma doença do trabalho. Bem, Rosimari Barbosa, ela que é consultora de carreira, headhunter, consultora de RH há 27 anos no mercado, obrigado por estar conosco também. Eu que agradeço aqui o convite e eu deixo aqui ratificando as palavras do professor Rui com relação à educação em casa. Então, eu acho que esse profissional ele estaria muito melhor preparado hoje para o mercado se nas famílias, se em casa ele fosse também melhor preparado. E aí os pais hoje eles estão delegando muito à escola, eles estão delegando a outras pessoas a educação dos filhos, né? Então, valorizo aí o doutor Rui indo na comemoração aí dos pais, eu acho que isso é muito importante, né? Essa presença. Então, a educação ela é muito importante, essa base em casa, formando para o mercado de trabalho, né? Também. E outra questão é as empresas estarem preparadas, sim, para esses desafios de ter a geração Z, porque eles querem, sim, desafios, né, professor Rui? E preparar para recebê-los. Tem que estar conectado, tem que estarem mais ágeis, né? Porque essa é a vibe deles, né? Então, essa preparação do RH para treinar essas pessoas, inclusive. Tem que ter um treinamento dentro das empresas para colocar essas pessoas, essa geração Z, dentro da cultura organizacional e alinhar as expectativas. Porque desde que alinhadas as expectativas, eu acho que flui, né? É isso, esse é o meu recado. Muito obrigado aos nossos convidados.